Vocês já ouviram falar sobre virilidade feminina? Uma mulher viril? Pois eu vou dizer para vocês. Eu me tornei uma mulher viril. Muitas mulheres são viris, muitas mulheres estão em lugares fazendo coisas que elas não precisariam fazer. Mas por que isso acontece? Não sei vocês, mas eu cresci ouvindo mãe dizer assim: você tem que estudar para ter seu dinheiro, para ter sua independência, para não depender de homem. Você tem que estudar para não precisar pedir dinheiro a homem para nada. Vocês ouviram isso? A maioria. E a gente ouviu isso das nossas mães. Nos induziram a pensar assim. Por quê? Porque a intenção delas era melhor, é a melhor. A intenção é sempre a melhor. Mas nessa tentativa de fazer com que a gente não passasse pelas coisas que elas passaram, pelas coisas que elas viram de tudo, quero vir aqui conversar com vocês sobre algo que talvez você nunca tivesse pensado a partir desse olhar, dessa ótica que eu vou mostrar para vocês agora. Isso é quase um mandamento, né? A gente cresce, toda criança ela cresce, ela quer satisfazer o pai, ela quer deixar o pai feliz. E nós não somos diferentes. E por que as nossas mães nos induziram, as mães delas passarem, as nossas mães elas nos induziram a percorrer um caminho quase que solitário. Hoje eu cresci nessa intenção de ser independente, de ter meu próprio dinheiro e conquistei isso, sim. Só que nessa tentativa eu me perdi, porque você busca tanto ser independente, você busca ter tanto sua independência que isso te isola. Isso faz com que você seja autossuficiente, com que tudo que o outro faz não é do seu jeito, não tá bom, e aí você busca a ter que dar conta de tudo. Isso sobrecarrega. Isso me demanda muita coisa, porque eu tenho que fazer vários papéis, inclusive papéis que não são. E com isso, eu ouço muitas mulheres falando assim: ah, meu marido é um banana. Porque ele só fica no sofá, ele trabalha, ele chega em casa, não quer fazer as coisas, eu tenho que fazer tudo, nanana. Gente, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. A Bíblia não diz que a mulher sábia faz tudo. Ela edifica, ela administra, ela delega. Então, o que a gente precisa entender? Primeiro, que você não tem que obedecer essa regra. Ser independente é ser livre em si mesma. Para mim, ser independente hoje é ser independente do que disseram que eu seria, é ser independente das validações dos outros, do julgamento dos outros, de uma hereditariedade que não me leva a lugar nenhum. Isso para mim é ser independente. É olhar para minha mochila e dizer: poxa, isso aqui eu carrego. Isso aqui eu não carrego. Isso é ser independente. Mas dizer que o dinheiro te dá independência, não dá. Tem gente que trabalha tanto para ter independência que é presa ao trabalho. E essa virilidade, gente, que a gente se apossou, que a gente quer ter, faz com que a gente tenha um péssimo relacionamento dentro de casa, faz com que a gente não honre aos nossos maridos e faz com que a gente dê mau exemplo aos nossos filhos. Eu não estou falando de machismo, de feminismo, pelo amor de Deus, eu estou falando de postura. Entenda que às vezes, e muitas vezes, e quase sempre, a gente carrega e a gente demanda papéis que não são nossos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tô com a porta do meu guarda-roupa empendurada, porque um parafuso caiu, empendurou. Eu tentei colocar, claro, porque eu sou viril, eu posso dar conta disso. Posso? Posso, mas não devo. Eu prefiro agora de ser a mulherzinha, de ser o marido. A porta do guarda-roupa caiu. Porque eu tenho que demandar outras coisas. Isso é ser sábia, é você assumir o seu papel. É você não ficar querendo dar conta de tudo. Você não dá. Já houve época da minha vida de eu me achar explorada, porque tinha conta para pagar. Eu achava que a pessoa tinha que pagar, a pessoa não pagava, aí eu ia e pagava. O gás acabou, eu ia e comprava. Não sei o que, eu ia e fazia. Então eu assumia papéis que não era meu. E aí eu olhava pro marido e dizia assim: gente, faz nada. Acha tudo na mão, acha tudo pronto. Quantas mulheres não tem? Uma colega recentemente falou assim: ah, meu marido é um banana. Não precisa fazer nada, ele faz tudo. Gente, não é assim. Você é que tem que ser sábia, é você que tem que conduzir. Não é para você fazer, você não faz aquilo Claro, gente, que eu não estou falando de coisas que são emergenciais, que são práticas, que são... tem que ter bom senso. Mas eu estou falando de você querer fazer tudo, querer dar conta de tudo, dizer para o seu marido o que ele precisa fazer, você invalida ele.
E porque ele gosta de você, ele cede. E aí o homem ele começa a se sentir também frustrado e o homem ele não verbaliza e não reconhece os sentimentos com tanta facilidade como nós mulheres. E aí o que é que acontece? Ele se sente frustrado, ele se sente o banana, mas ele não sabe o que fazer, porque na tentativa de te agradar, ele vai fazendo o que você manda. Aí liga, amor, eu vou fazer o quê? Amor, é para comprar o quê? Amor, é para fazer que dia? Não é assim. Você faz isso com os filhos, você faz isso com o marido, porque você é controladora. E eu era assim, gente, controladora. Eu tinha que saber de tudo, eu tinha que dar conta de tudo, tudo tinha que passar por mim, tudo tinha que ter o meu aval, porque eu achava que eu fazendo era, só eu fazia da melhor forma. Mas isso me sobrecarregava, me deixava estressada, eu ocupava todo mundo, eu me achava explorada, eu reclamava demais, eu tinha um humor insuportável. E quando eu abrir mão disso, quando eu abrir mão desse legado que foi me imposto de ter, de ser, e quando eu passei a assumir apenas os meus papéis, que já são muitos, ai, gente, que alívio que foi. Então, repense, se você é essa mulher que foi criada para ser tão viril, olhe se essa virilidade não está dentro da sua mochila, veja se ela de fato faz parte de quem você é. Para você ter noção, eu era tão viril que eu odiava fazer as coisas de casa. Eu gostava de ver a casa arrumada. Eu fazia porque eu gostava de ver arrumado, mas aquilo me trazia uma frustração muito grande. Eu me sentia péssima. Era como se eu estivesse usando a minha capacidade, a minha inteligência para fazer algo inútil, né? Que eu não estava ali para isso. Eu não nasci para ser dona de casa. E hoje eu olho para isso com outro olhar. Minha mãe, ela sempre foi uma mulher que cuidou, trabalhava e cuidava da casa. Quantas vezes a gente fazia faxina com a minha mãe nas madrugadas, porque ela queria ver a casa arrumada. E eu negava isso, né? Eu negava isso. Hoje, a minha casa é o meu lar. Eu limpo, eu cuido, eu arrumo com honra, com gratidão. E isso me faz um bem enorme, isso tem um outro significado na minha vida. Eu não me sinto mais frustrada porque eu estou limpando o chão. Continuo reclamando quando bagunça, porque a gente é dessas, né? Mas tem outro sentido. Gente, isso é libertador. Eu não preciso ser uma mulher viril. Eu não nasci para ser viril. E tá tudo bem. Eu gosto muito de trabalhar, gosto de estar com as pessoas, amo trabalhar. Mas confesso a vocês que eu sinto falta de ter mais tempo para cuidar da minha família, para cuidar da minha casa. E quantas mulheres, gente, são donas de casa e têm vergonha de assumir isso? Quantas mulheres abriram mão de trabalhar, de ter uma carreira, né, de serem viris, para ser mães, para cuidar da sua casa, do seu marido, dos seus filhos. E a sociedade e nós, outras mulheres, julgamos essas mulheres. Ah, dona de casa, como é que pode? Eu não, meu filho, eu trabalho para ter o meu. Gente, é honra. A família que tem uma mulher que tem mais tempo para dedicar a ela, com certeza é uma família diferenciada. E ter tempo e escolher e poder escolher, porque hoje em dia você precisa poder ter condições de escolher ser dona de casa, ser a mãe dedicada aos filhos, ao marido, à família, ao lar. Isso é lindo, isso é poderoso. Eu não estou falando aqui do papel do homem, eu estou falando do papel da mulher, do seu papel. Esse é o seu papel. Não estou dizendo que você não tem que estudar, não estou dizendo que você não tem que trabalhar, eu estou dizendo que é para você não negar isso. Eu estudo, eu trabalho e eu desejo isso, eu não nego isso, eu não invalido isso. A gente foi criada para invalidar isso, né? Eu ouço minhas alunas falarem assim: ah, eu não vou casar, eu não quero ter filho. Por que que essa criança, por que que essa adolescente, essa jovem tem essa visão? Porque ela reproduz, a gente aprende a partir das experiências que a gente vive. Então a gente fala isso para os nossos filhos, a gente fala isso para as nossas crianças, para as nossas meninas. E às vezes a criança, aquela menina, eu sempre sonhei em ser mãe, sempre. Eu dizia assim, como minha mãe falava, né, que eu não tinha que, ninguém lá em casa tinha que casar cedo, que a gente tinha que procurar estudar. Eu disse, mas eu quero tanto tempo. E eu queria ter um filho, mas eu não queria casar. Eu queria ter um filho, mas eu não queria casar por conta dessa independência, disso que eu tinha que ter, sabe? Do tanto que eu queria ser mãe. E nesse processo a gente nega a nossa maternidade, a gente nega a nossa feminilidade, a gente nega nosso cuidado ao lar. A gente pode ser tudo, gente. Se tem alguém no mundo que pode ser tudo, é a mulher. A gente tem essa capacidade de administrar várias coisas. Você pode. Não precisa negar seu feminino. Hoje eu tenho o prazer de arrumar a mesa, de fazer um bolo, arrumar a casa.
Isso não me sobrecarrega, isso não me demanda mais, porque hoje eu tenho prazer, eu tenho honra. Pense em você como sujeito, como um ser humano, como pessoa, mas como mulher que tem seu papel no seu lar. Tá bom? Uma beijo!